A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Hoje vamos terminar o capítulo de Daniel. Ontem ele falou tudo que o rei tinha sonhado. Hoje ele vai dar interpretação ao rei Nabucodonosor. A gente sabe, se não tivesse alguém para dar aquela definição, dizer como foi o sonho dele, o que iria acontecer, ia matar todos o povo, astrólogos, feiticeiros, porque foi assim que o rei determinou. Mas toda aquela situação totalmente dolorosa tinha um exemplo. Tinha o quê? Ação de Deus. Seja o que for que você está passando, é para um propósito. Não te desespera, vai orar e exaltar, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele sabe por que isso está acontecendo. O tema é, Deus tem um propósito nessa situação. Daniel 2, do 36 ao 49. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Este é o sonho também e a sua interpretação. Diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Veja que ele diz assim, agora eu vou te dar a interpretação. Tu é rei, mas eu estou falando é do rei dos reis, daquele que pode todas as coisas nos céus e na terra. Daniel deixava isso bem claro para o rei. Onde quer que habite os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que eu reino sobre todos eles, tu é a cabeça de ouro. Veja que ele disse, tu é a cabeça de ouro do sonho. Mas ele deixava bem claro que tinha um rei maior do que ele, que era o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante do que você está passando, você só não pode esquecer que tem alguém que está no controle de tudo. Não perca sua fé por conta desse embaraço. Não perca sua fé porque a situação não foi resolvida ainda. Deus sabe o que está fazendo e o que está permitindo. Tenha calma. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra todo como um ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés dos dedos, em parte de barro, de ouro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza. Do ferro, porquanto viste o ferro misturado com barro de lodo. Veja que sonho confuso, né? Uma imagem de alguém que tinha dedos de ferro, pés de barros. Mas ali era reino dividido, ali era o que ia acontecer no futuro. Com certeza o rei estava impactado com aquilo, porque ele queria que os magos feiticeiros dissessem o que ele sonhou e a interpretação. Humanamente falando, isso era impossível, mas quando Deus está no negócio, não existe impossível. A Bíblia diz que não é impossível para Deus. Então, seja o que você está vivenciando, ou os médicos dizem que essa enfermidade é impossível curar, ou essa situação, alguém já disse que não tem como ter vitória, ou você mesmo não vê saída, é hora de adorar. Porque esse Deus que deu interpretação a Daniel, esse Deus que fez Daniel dizer tudo que ia acontecer no futuro do reino, Deus é o mesmo Deus de hoje que não muda. Ele tem um propósito com essa situação. O que ele quer é fé, perseverança, é adoração. E deixa ele trabalhar. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e outra parte frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apagarão um do outro, um ao lado do outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Gente, que explicação gloriosa, né? Quando a gente lê, a gente mesmo fica confusa, né? Com um sonho tão confuso, sem
como é que eu posso dizer, sem noção para nós, sem sentido. Mas com Deus tudo tem sentido, porque Ele é o Deus da revelação e Ele sabe o que Ele fala, Ele sabe o que Ele mostra, Ele sabe o que vai fazer. Não precisa se desesperar, precisa crer. Mas nos dias desse reino, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todo esse reino, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória a Deus. Quem é esse reino? É Deus. Deus reina para sempre. Deus está no controle de tudo, né? A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a minha palavra não passa. Ele está na minha história, ele está na tua história, ele está na história do mundo. A Bíblia diz que ele se inclina para ver a terra. Até o fio do cabelo da nação está contado. Isso foge da nossa mente humana. Porque a gente não conta nem o do braço, nem o do nosso braço. Por que medo? Por que ansiedade? Por que esse desespero? Onde está tudo no controle de Deus. Tem calma, descansa. De maneira que viste que o monte foi cortado uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçará o ferro, o cobre e o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Veja que Daniel diz, certo é esse sonho e fiel a interpretação. Porque a interpretação quem estava dando era Daniel, mas era de um Deus vivo, de um Deus que está no céu para dar vitória, de um Deus que permite todo tipo de embaraço, mas para depois desembaraçar, para depois mostrar a glória dele. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que ele oferecesse uma obração de perfume suave. Me diz uma coisa, vamos pensar juntos. Tem cabimento naquela época um rei adorar um subordinado a ele? Mas o rei adorou a Daniel. Porque ele viu que era impossível Daniel dizer o que ele tinha sonhado. E impossível ainda da interpretação de algo tão embaraçado. Deus pega o que está em cima e faz descer. Porque o rei adorou Daniel, seu subordinado. Porque Deus é Deus. Tem calma. Essa situação que está grande para você, Deus vai abater. Ou essa pessoa que pensa que é alguma coisa. Deixa Deus trabalhar. Louvado seja Deus. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, revelador de mistério, pois puseste revelar este segredo. O rei Nabucodonosor entendeu que existia um Deus que estava acima dele de todos. Nessa situação, Deus quer mostrar a alguém que Ele pode todas as coisas e quer dar a mim e a você mais experiência e mostrar um milagre, o poder dEle. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios de Babilônia. Veja que Deus tinha algo a fazer. Ele tinha um segredo. Ele ia fazer um milagre. Porque aquele sonho, aquele embaraço todinho, aquela confusão que Daniel se apressou em orar em diante do rei, era porque o rei queria honrar Daniel. Existem dores na tua vida, existe enfermidade, existem dificuldades, problemas, que o Senhor quer mostrar a grandeza dele. Então tenha calma e adore. Peça mais fé a Deus, perseverança, resiliência e fecha a tua boca. E pediu Daniel ao rei o constituísse ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a Daniel estava à porta do rei. Veja que depois que o rei exaltou Daniel, ele pediu pelos seus amigos, e os seus amigos também foram promovidos. Deixa Deus trabalhar. Toda essa situação tem um propósito do Senhor. Aqui, em João 11, 40, as irmãs de Lázaro estavam conversando com Jesus, assustadas, nervosas, questionando por que ele não veio antes. Quando ele manda que tire a pedra onde Lázaro estava enterrado,
Elas falaram, olha, já faz mais de 4 dias que ele está enterrado, 4 dias. É fato que ninguém vai abrir um túmulo depois de 4 dias. Mas quem estava falando era Deus. Olha o que Deus disse a elas e diz a mim e a você. João 11:40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Essa situação, a glória de Deus vai ser manifestada. Você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que adorar. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se tu creres, se tu ficar na presença do Senhor e esperar, tem um propósito dessa situação. E grande vai ser o milagre. Amém? Fica com Deus, paz do Senhor, até amanhã.